Nesse vídeo eu vou falar sobre dizer não sem culpa. A gente já sabe que nos relacionamentos a gente precisa dizer não para os pais, para os filhos, para os parceiros, para os amigos. E ok, a gente diz não, mas qual que é a sensação? Existe uma angústia? Existe uma sensação de culpa por dizer não para os outros? Né? A gente não pode dizer sim o tempo todo. Muitas vezes é preciso dizer não a algum pedido, alguma solicitação, para dizer sim para a gente. Né? Nós já ouvimos isso por aí. Mas e aí? Como que a gente vai dizer esse não sem culpa? Para isso a gente precisa ter consciência do que está acontecendo, de quais são as nossas necessidades e quais são as necessidades de quem está nos pedindo, né, fazendo esse pedido que nós não queremos atender o tempo todo. Né? Antes de começar, eu vou contar uma história de uma seguidora que nos pediu ajuda, contou a história dela e foi a partir daí que a gente fez uma live e foi um sucesso, com grande participação. E por causa dessa live eu resolvi fazer esse vídeo, achei que valia a pena compartilhar com mais pessoas essa história. Essa seguidora, ela é brasileira, mas não mora no Brasil já há muitos anos. Ela é casada e mora no exterior e os pais continuam no Brasil. E ela tem hoje uma situação financeira que dá condição para que ela passeie, viaje mais. E aí, como ela tem feito mais viagens para outros países, passeado bastante, os pais já idosos, eles têm cobrado de maneira direta ou indireta a presença dela mais frequente no Brasil, na casa deles. Então tá havendo uma cobrança de que, poxa, se você tem dinheiro para viajar desse tanto, você tem dinheiro para vir nos ver mais vezes ou até para nos ajudar financeiramente mais. E isso tem gerado uma certa angústia. Ela disse que muitas vezes ela consegue dizer não e fazer o que ela quer. Ela quer ter a liberdade, a autonomia de utilizar o dinheiro dela, que é fruto do trabalho dela, da maneira como ela acha que é mais conveniente, mas que acaba gerando uma certa angústia e acaba tendo um pouquinho de culpa. Então foi com base nessa história, nesse case, que nós decidimos fazer essa live e que foi tanto sucesso e que está agora virando esse vídeo que eu vou colocar aqui, sintetizar o que foi discutido e quais são os pontos mais importantes para a gente conseguir dizer esse não, dizendo sim pra gente, mas sem culpa, tendo ciência, tendo a consciência tranquila de que é isso mesmo, de que nós estamos fazendo a escolha certa, né? Então, assim, qual que é o primeiro passo para isso acontecer, né? É cada vez a gente tomar mais consciência do que é que nós sentimos e do que nós precisamos e fazer isso pra gente e fazer isso pro outro. Vocês sabem que um dos passos do nosso método caminhar é o comunique-se melhor e ele é baseado em comunicação não violenta, que é algo com que eu trabalho também e eu sou apaixonada porque comunicação não violenta é muito revolucionário e muito transformador. Então, com base na comunicação não violenta, nós entramos em contato com as necessidades humanas universais. Existem listas, tabelas. Então, o que são essas necessidades humanas universais? É o que eu, você, todos os seres humanos precisam para viver bem em qualquer tempo da história da humanidade e em qualquer lugar do planeta. Então, pensa um pouquinho, se quiser, dá uma pausa nesse vídeo e para você entender do que eu estou falando, né? O que é que nós, seres humanos, precisamos para viver? Dá uma pausa no vídeo, anota num papel e começa aí a pensar. O que eu preciso para viver do ponto de vista intrapessoal, eu comigo mesma, interpessoal, eu com outras pessoas,
do ponto de vista social, do ponto de vista físico mais básico, né? Eu preciso de alimento, de segurança, eu preciso de ar para respirar. Então, começa a fazer essa lista, tá? Ela vai crescendo, crescendo. E só uma dica importante: procure diferenciar o que é necessidade do que é meio ou estratégia. Exemplo, eu preciso de alimento e eu preciso de abrigo, me sentir segura, né? E para isso, hoje em dia, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso de um salário, de um dinheiro que pague a minha moradia e a minha alimentação. Então, o dinheiro, ele não é necessidade, concordam? Lá no início da história da humanidade, o dinheiro não era utilizado. Existia escambo, né, as trocas, não existia moeda. Então, assim, o dinheiro, ele é um meio, uma estratégia para que eu consiga atender a minha necessidade de alimento e de abrigo. Tá? Então, só essa dica para você fazer sua lista aí de necessidades. Existem listas prontas e eu posso compartilhar com vocês, quem tiver interesse nesse vídeo aqui, vai ter um link para você baixar uma lista com essas necessidades. Mas faça seu exercício que vale a pena. Então, voltando lá no caso da nossa seguidora que mora no exterior. O que foi, por onde a gente começa, né? A gente começa oferecendo empatia para a gente mesmo e depois para o outro. Então, em primeiro lugar, o que a gente faz? Nossa, ela falou não pro pai dela. Não, eu não vou pro Brasil nessas férias, eu vou fazer uma outra viagem com a minha família, com o meu marido. E como oferecer empatia para si mesmo? Entrar em contato com o que eu estou sentindo e quais são as minhas necessidades, porque o Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, ele tem uma frase que é a seguinte: os meus sentimentos, eles resultam das minhas necessidades e expectativas em cada momento. Então, se eu tenho um sentimento desagradável, nesse caso que é culpa, que é angústia, né? Na história que eu tô contando aqui, se eu tenho esse sentimento de culpa ou angústia, qual é a necessidade que eu tenho por trás dessa culpa, né? Então, no caso, a necessidade de cuidar do pai, a necessidade de ser aceito, né? Nós filhos, nós enquanto filhos, nós temos essa necessidade de aceitação desde bebê. A gente aprende desde que a gente nasce, quando a gente é bebezinho, que alguns comportamentos, bebês, crianças, alguns comportamentos, eles agradam, e aí o pai e a mãe, ai, que coisinha bonitinha, né, e sorri, e que fofura, e alguns comportamentos geram outro tipo de comportamento, né, ai, nossa, que horror, isso não. Então, a gente desde muito cedo aprende que alguns comportamentos agradam, outros desagradam. Alguns comportamentos fazem com que a gente se sinta aceito e outros não. E aceitação é uma necessidade humana. Então, desde muito cedo, a gente acaba diminuindo a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, para corresponder às expectativas do outro, porque a gente precisa de aceitação. Mas hoje nós somos adultos, a gente tem consciência disso, a gente tem como recorrer a isso e a gente consegue entender, peraí, sim, eu quero ser aceito, mas eu tenho outras necessidades também. E aí, como é que eu vou pesar isso, como é que eu vou equilibrar isso, né? Então, a primeira dica é entrar em contato com os próprios sentimentos e necessidades e, em seguida, pode ser primeiro também, se você conseguir oferecer empatia para o outro. Então, nesse exemplo, nessa história que nós contamos, ela pode oferecer empatia para o pai, entrando em contato com os sentimentos e as necessidades do pai. E aí, nós colocamos lá na live, houve bastante participação, e quais as necessidades que nós conseguimos identificar desse pai,
O que está por trás dessa fala? Ah, filha, se você está tendo tanto dinheiro para viajar, por que você não vem ver mais a gente, né? Quais as necessidades não atendidas estão por trás dessa fala? E aí a gente levantou, eu, a Dani e as seguidoras que estavam participando da live, a gente colocou necessidade de atenção, necessidade de consideração, de se sentir importante, necessidade de união, no caso aí, união familiar, né? Reciprocidade, já que o pai deve entender isso. Isso tudo a gente supõe, porque é o outro, né? Então, a gente supõe, a gente acredita que seja isso, mas é claro que é só checando com a pessoa mesmo que a gente vai ter certeza, porque cada um sabe de si. Nós conhecemos as necessidades humanas universais e essas que eu citei: união, consideração, sentir-se importante, atenção, reciprocidade. A gente sabe que são necessidades humanas, sim, mas para aquele indivíduo especificamente, o que é mais importante disso tudo, tá? Então, assim, por isso que é importante entrar em contato com isso e falar, peraí, nesse momento qual é a minha expectativa, qual é a minha necessidade maior? Porque a gente está supondo que sejam essas, né? E aí, tá, então nós identificamos todas essas necessidades. Como que é possível dizer não para esse pai sem culpa? Olha que interessante, olha o pulo do gato. É você conseguir identificar as necessidades e, se possível, checar com ele, como eu acabei de citar aqui, é ele quem sabe, né? Então dizer, olha pai, eu tô percebendo que o senhor ficou chateado, o senhor tá querendo que a nossa família fique mais unida, ou a sua necessidade, esqueci de falar, companhia foi uma das necessidades também citadas. Então, acho que é importante também tentar checar com a pessoa, né? Que necessidade que é essa? É atenção, é companhia, o senhor está se sentindo sozinho, o senhor está precisando de mais companhia, por isso o senhor quer que eu vá mais vezes ao Brasil. Então, assim, conversar com franqueza é muito importante. E aí, a partir do momento que você consegue identificar a necessidade ou as necessidades que estão por trás de uma cobrança, de uma crítica, de uma fala, é possível você atender a necessidade, tá? Ou seja, cuidar dessa relação com o pai, sem ceder à estratégia do pai, sem fazer do jeitinho que ele quer, fazer do seu jeito, porque isso significa liberdade e isso significa autonomia, que são duas necessidades humanas universais muito importantes. Todos nós queremos e precisamos de autonomia e de liberdade para viver. Então, olha que interessante. Recapitulando, hein? Tá diante de uma situação, de um pedido, de uma crítica, de uma cobrança, e você quer dizer não, você fala, nossa, eu não quero fazer isso, não é isso que eu quero, tá? Mas, poxa, é meu pai, nossa, é meu filho, minha esposa, meu marido, eu quero dizer não, mas como que eu vou dizer não sem me sentir mal, né? Então, entrar em contato com a necessidade que está por trás desse pedido ou dessa cobrança e pensar outros meios, outras estratégias para atender essa necessidade, cuidar dessa relação sem ceder àquela estratégia, aquela maneira de atender a necessidade que a pessoa está me propondo ou me cobrando, certo? Então, olha que interessante isso. E aí surgiu ainda, né, um questionamento lá, tá, mas e se esses pais forem abusivos, se essa relação for tóxica, e se essa pessoa que evita muito contato com esses pais e prefere fazer outras viagens, outros programas do que estar em contato com os pais, se essa pessoa estiver simplesmente se poupando, olha, e aí o bicho pegou lá, porque a gente viu que realmente isso existe, né? Às vezes, infelizmente, essa relação com o pai ou com os pais não é uma relação agradável, prazerosa. E aí nós, filhos adultos, podemos optar
por ter um contato um pouco menor, né? É uma escolha, tá? Claro, nós temos que honrar pai e mãe, né? Eles nos trouxeram a vida, eles nos deram a vida, e esse respeito e honrar, aceitar pai e mãe, né? Como eles são, é importante até para a gente conseguir seguir a nossa vida bem, né? Aceitar o pai e a mãe que a gente tem e honrá-los, respeitá-los, né? Cuidar deles na velhice, sim, faz parte, né? É importante, mas às vezes a relação, infelizmente, não é de amizade, não é uma relação harmônica. E aí a pergunta foi, e se essa pessoa está apenas se poupando, né? É possível, e aí a gente pensa até que ponto que é possível resgatar, reconstruir, se reconectar com esse pai, com essa mãe, tá? E aí por isso que a gente fala de comunicação não violenta, que a Fabi Maia chama de conexão na verdade, eu acho lindo, maravilhoso, é CNV, comunicação não violenta, e a Fabi Maia diz, olha, é muito simplista esse termo, comunicação não violenta, não explica tudo o que é tão maravilhoso, né? Então ela explica, ela chama de conexão na verdade. E é isso, dizer a verdade, ser autêntico, com o máximo de empatia possível e com o objetivo de realmente se conectar, se aproximar daquelas pessoas que são importantes pra gente e cuidar das relações de verdade, né? Então é isso, acho que o mais importante desse dizer não sem culpa foi isso que eu disse. Então sempre, né, autoconhecimento é uma palavra que às vezes fica até batida, né, autoconhecimento, às vezes as pessoas têm até birra, eu já ouvi falar, a gente pode nem ouvir falar essa palavra, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, mas o que é autoconhecimento? É simplesmente não viver no piloto automático, é olhar para si, para o que a gente está sentindo, o que a gente precisa, trazer isso para consciência e a partir da consciência tomar decisões assertivas, né? Pensadas e não automáticas mesmo. Então começa por aí, em todas as nossas relações. E o método Caminhar, que eu e a Dani desenvolvemos, ele comunique-se é só o primeiro passo, são 8 passos. Então ele é muito completo, maravilhoso, e ele nos ajuda todos os dias em diversas dificuldades, momentos da vida, tem ferramentas para nos auxiliar aí nos altos e baixos da vida, né? Então fique com a gente, tem muito mais conteúdo, mais vídeos para você aprender sobre você, sobre como lidar com as dificuldades, com os obstáculos do dia a dia e como também celebrar, agradecer, curtir as coisas boas, né? Os altos, a gente fala dos baixos e os altos também, a gente agradecer, celebrar todos os dias. Então é isso, aproveite que tem muito mais conteúdo e participe no Instagram, Mulheres Exponenciais, participe no YouTube, acompanhe nossas redes sociais, dê sugestões de temas para as nossas lives, todo domingo às 16 horas. Acompanhe, fique com a gente. Eu e a Dani temos muito prazer, muita alegria em compartilhar tudo que a gente vem aprendendo nos últimos anos com você, para que a gente cresça juntos. E nós estamos aqui para isso, de mãos dadas com você, crescer juntos e por um mundo melhor, por uma vida mais feliz, por um mundo melhor nesse planeta.